Lucas Garcia Cortes, eu faço Ciência da Computação em Uberlândia e agora eu vou começar a apresentar o meu trabalho. O meu trabalho é sobre ciência de dados e automação no ambiente de trabalho. Eu vou explicar rapidamente o que é ciência de dados e automação. Ciência de dados é nada mais que você receber dados em algum formato, seja Excel, CSV, banco de dados, em bloco de notas, em texto, e fazer tratamento com eles, seja envolvendo matemática, estatística, criação de dashboards dinâmicos ou não, gráficos dinâmicos ou não, no caso de tratamento de dados. Se for, por exemplo, Excel, você consegue excluir células, linhas, colunas vazias, adicionar novas células, colunas vazias, fazer cópia de dados para novos Excel, você consegue fazer filtragem no Excel, ordenação, consegue fazer fórmulas dentro do arquivo de Excel, consegue escrever nele, consegue, por exemplo, no caso de automação, se você precisa enviar esses dados, subir ele para um servidor, para um banco de dados, ou enviar por e-mail, você consegue. Se você, por exemplo, precisa baixar esses dados de um site, de um e-mail ou de um servidor, você consegue também por meio de automação. Se você, por exemplo, mexe com dados que envolvem valores e você precisa saber a cotação atual do dólar ou a cotação atual do euro, você consegue, por meio de automação, fazer ele ir no Google e a coleta desses dados automático. Se você, por exemplo, precisa coletar alguma informação do site do Gov ou de alguma organização, você consegue também. Agora eu vou dar um uso Agora eu vou dar um uso muito comum no ambiente de trabalho. Eu andei pesquisando na internet e também vendo alguns vídeos e eu vi que muitas empresas usam ele para relatório. E eles usam da seguinte forma: o funcionário recebe por meio de Excel ou por meio de CSV ou até pelo banco de dados da empresa os dados, ele tem que tratar os dados. Por exemplo, vamos supor que ele trabalha numa empresa de vendas e ele vende para várias outras empresas. Ele recebe esses dados das vendas de cada empresa por meio do tratamento de dados. Ele consegue ordenar os dados de uma sequência, por exemplo, alfabética ou por quem teve uma maior venda, quem teve menor venda, quem teve maior faturamento, menor faturamento. Ele consegue excluir as colunas que estão em branco, se for Excel, as colunas, linhas, células. Ele consegue, por exemplo, calcular o faturamento total daquela empresa específica ou a quantidade total de vendas. Ele consegue, se precisar criar colunas novas com esses dados que ele conseguiu calcular, ele consegue. Se ele precisar criar dashboards dinâmicos, onde ele clica no nome da empresa e mostra o faturamento total ou a quantidade de vendas total, ele consegue. Se ele precisar fazer comparação com outros anos ou meses, ele consegue. Se ele precisar, por exemplo, enviar esse relatório por e-mail para o chefe ou subir para um servidor ou para um banco de dados, ele consegue automatizar isso. Por causa que com automação você consegue automatizar a escrita do e-mail, o envio do e-mail. Se por exemplo o e-mail você precisar acessar pelo Google, você consegue baixar os dados automáticos e muitas outras coisas. Agora eu vou falar de algumas dificuldades. Algumas dificuldades é nada mais que, por exemplo, algumas dificuldades, na verdade, por exemplo, na hora de implementar, nem é na hora de utilizar, é na hora de implementar. Porque, por exemplo, se você vai implementar usando Python, você não você precisa saber programar em Python, precisa saber as bibliotecas do Python que faz ciências de dados, como, por exemplo, NumPy, Pandas para Excel, PyAutoGui para automação e muitas outras coisas. Essas são algumas dificuldades. Algumas outras dificuldades pode ser encontrar funcionários que fazem isso, que entendem disso.